de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos comentar um pouco do próximo calendário que teremos aqui no futebol o ano que vem, em 2026, já que o final do ano está chegando, as competições se encerraram, então a gente pode talvez dar uma analisada um pouco melhor, ou mesmo relembrar a todos vocês de quais competições vão acontecer no ano que vem, quais vão ser as datas que elas vão iniciar e também o que cada time vai ter a oportunidade de participar. Confesso que tem algumas competições aí que eu vou dar aquela pequena zombada, mas não é nada pessoal, é só que eu acho ridículo mesmo algum tipo de competição. Bom, no mais, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar e bora pro vídeo. Matéria do Lance escrita por Sharon Nigri Price. Nunca eu tinha lido uma matéria dela, então essa vai ser a primeira. Calendário de 2026 do futebol brasileiro, como será? Datas e previsões de jogos. CBF promoveu uma mudança, ou promoveu mudanças para a próxima temporada. E essas mudanças eu já fiz um vídeo aqui na época que a CBF expôs esse novo calendário, mas é aquele famoso relembrar é viver. Então a gente precisa, obviamente, chegando perto do final do ano, da virada de ano, começando um 2026 muito bom para todo mundo, é bom que a gente fique inteirado de quais vão ser as competições e o que estar por vir na competição aí, ou nas competições que os times vão participar. A temporada de 2025 do futebol brasileiro se aproxima do fim, restando a decisão da Copa do Brasil. Eu acredito que já aconteceu, né? Esse vídeo vai estar saindo bem lá no final do ano. Eu tô gravando agora para já deixar bem guardadinho pro final do ano. E a disputa do Intercontinental, que eu espero que o Flamengo não tenha sido campeão. Para que todos os times estejam de férias, apesar disso, 2026 já começou para as equipes que estudam o mercado e se preparam para o próximo ano. Eu gostaria muito de fazer... Deixa eu ver qual que é o próximo. Deixa aqui. Eu gostaria muito de fazer um vídeo sobre janela de transferência, só que como a janela de transferência abre no dia 5 de janeiro, talvez as possíveis contratações vão só se concretizar na época em que chegar realmente a janela de transferência. Então, talvez tudo que eu faça seja vídeos especulativos e isso não tenha talvez uma base ou mesmo a concretização que eu gostaria de apresentar aqui para vocês. Mas isso ainda tá ficando no campo das ideias, talvez eu realmente faça e me empolgue com tudo isso. Em outubro, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, oficializou o novo calendário, com novas datas, campeonatos e ajustes para o ano da Copa do Mundo. Cara, 2026 Copa do Mundo vai ser do caramba, tá? Alguns estenderam e outros ficaram mais enxutos, tudo pensando em aliviar o desgaste físico dos atletas. Algumas das mudanças são a redução da quantidade de jogos, estimando-se que os times da Série A disputam 15% a menos. Isso talvez seja uma porcentagem muito alta. Além disso, o aumento de participação da Copa do Brasil, a antecipação do início do Brasileirão e a criação da Copa Sul-Sudeste, que pra mim é uma porcaria. Vou me segurar, obviamente, para não ofender muito essas ideias, mas pra mim, Copa Nordeste, Sul-Sudeste, Centro-Oeste, cara, que encheção de linguiça, hein? Meu Deus do céu, talvez a premiação seja muito boa, não só do campeão, como também dos jogos. Então, os clubes vão estar sorrindo de uma hora a outra. Mas eu acho ridículo e vexatoso você, que é um time grande, estar participando desse tipo de competição. Agora que o Santos se classificou para a Copa Sul-Americana, eu posso falar isso porque eu ia ficar muito triste em ver o Santos disputando uma Copa Sul-Sudeste. O rubro-negro, campeão brasileiro e da Libertadores, jogará a Recopa Sul-Americana contra o Lanús, que foi o campeão da Copa Sul-Americana. Acabou de falar, né? E a Supercopa do Rei contra o Corinthians, Cruzeiro, Fluminense ou Vasco, semifinalistas da Copa do Brasil. Nesse momento eu acho que a gente já sabe quem que é o campeão da Copa do Brasil, mas como eu tô gravando esse vídeo antes, vocês já sabem, eu ainda não sei. Assim, o Clube Carioca começa em 2026 com 3 jogos a mais referentes a essas competições. Entre os times da Série A, o máximo de partidas a serem disputadas a nível nacional e continental é de 71 ou 75 se jogar pré-Libertadores e 73 se você for a repescagem.
ao fim da primeira fase da Sul-Americana. Considerando que chegue todas as finais, sendo campeão da Liberta, ganha até mais 3 datas da Copa Intercontinental. Ainda assim, por mais que tenha tido um calendário enxuto, eu acho que é muitos jogos. Se eu não me engano, o time europeu chega a jogar 55, 50 jogos, acho que 55 jogos. E time brasileiro joga 71, 73, cara, 75. É um negócio absurdo, realmente, mais coisa precisa ser pensada. Mas é muito engraçado você pensar que, por um ano em que tá todo mundo pensando em encurtar as competições, encurtar os jogos para que os times joguem menos, lá vai a CBF me cria uma Copa Sul-Sudeste. Cara, não dá pra entender, cara. Realmente não dá pra entender. Eu acho que esses tipos de Copa Regional deveriam ser retiradas. No caso, não tô falando dos estaduais, também. Não, também não, vai. Mas essas Copas Sul-Sudeste e Copa Nordeste, eu acho a coisa mais brega, não diria brega, mas realmente é desnecessário que ninguém dá importância pra tudo isso. Só serve pra realmente pros times que estão participando serem zoados, e se perde pra algum time menor de expressividade, é mais zoado ainda. Então acaba sendo mais prejudicial para a imagem desses times do que benéfico. Então aqui estão a quantidade de datas, né? Os estaduais angariam 11 datas, Copa do Brasil 9 datas a partir da quinta fase, Brasileirão 38 datas, eu acho que isso aqui nem precisa mexer, Libertadores 13 datas ou 17 se um time começou na pré-chegar à final. Sul-Americana são 13 datas ou 15 se disputar a repescagem ao fim da primeira fase. Recopa Sul-Americana 2 datas, Supercopa do Rei 1 data e Copa Intercontinental 3 datas. Por que a Recopa Sul-Americana é 2 datas, cara? Não faz o menor sentido, deveria ser só uma só também. Porque são, tanto a Recopa como a Supercopa do Rei são datas assim mais comemorativas. Os times não dão tanta importância para esses jogos. Tanto que a gente viu, acho que foi desse ano que o Botafogo cagou para tudo isso. Então, realmente essas competições não são levadas a sério pelos times brasileiros. A Copa Intercontinental, que é o nosso mundial, cara, isso aí, por mais que para os europeus seja esse tipo de visão de ser um jogo amistoso, uma comemoração, para nós é final de Copa do Mundo. Então é muito engraçado ver como que cada time vê cada competição de uma maneira diferente, ou região vê cada competição de um jeito diferente. Então, começando aqui, iniciando as datas que vão começar as competições, os estaduais se iniciarão em 11 de janeiro a 8 de março. Eu acho que é muito grande, acaba sendo 2 meses de competição. Por mim, eu acho que poderia ter dado uma enxugada, ser coisa de 1 mês e meio, mas a CBF preferiu manter assim, então tudo bem. 11 datas. Copa do Brasil, 18 de fevereiro a 16 de dezembro, tendo o intervalo da Copa do Mundo no meio que fudeu todo mundo, mas pra gente que ama futebol, a gente tá adorando, então foda-se. Aumento de 92 para 126 clubes até a quarta fase, jogo único. Todos os clubes da Série A entram na quinta fase, em jogos de ida e volta. Final em jogo único, encerrando o calendário do futebol brasileiro. Não acho isso ruim, mas eu acho... Eu ia dizer que talvez terminar com o Brasileirão seria mais emocionante do que com a Copa do Brasil. Mas não sou eu que formulo o calendário. O Brasileirão Série A começa no dia 28 de janeiro e termina no dia 2 de dezembro, mesma fórmula, mas a competição passa a ser jogada o ano inteiro. Série B joga do dia 21 de março a 28 de novembro, mesma forma de disputa. A Série C começa no 5 de abril a 25 de outubro. Em 2026, mesmo formato, com 20 clubes, mas com apenas 2 rebaixados. A Série D começa no dia 5 de abril e termina no 13 de setembro, aumento de 64 para 96 clubes, com um mínimo de 10 partidas para cada um deles. Finalistas chegarão a 22 jogos. Eu acredito que seria interessante você expandir, obviamente, tanto a Série C como a Série D, justamente para não ser necessário você criar uma nova série, que seria a Série E. O Brasil tem muitos clubes, muitos times, muitos jogadores também, então... Ao invés de você criar uma nova série para você ter que ficar de olho, tomar conta, talvez seria interessante aumentar o número de clubes justamente para que todos possam ser acolhidos pela Série D e depois, respectivamente, pela Série D. E o afunilamento
se inicia de verdade na Série B, não deixando talvez tantos clubes ingressarem assim, mas eu acho que a CBF talvez deveria analisar tudo isso de uma maneira diferente, porque o que realmente interessa para aqueles que acompanham o futebol é a Série A. Por mais que o seu time esteja na Série B, você tá com o olho na Série A. Então, seria interessante talvez repensar do formato da Série B, Série C e Série D para justamente agregar uma quantidade maior de clubes e fazer com que o funil seja feito da melhor maneira possível, justamente para poder atender a todos os clubes e demanda que tem aqui no futebol brasileiro. E aqui chega no momento que eu vou fazer, obviamente, um bullying ferrenho sobre essas competições. Copa do Nordeste, Copa Verde e Copa Sul-Sudeste. Eu não entendo o porquê que essas copas foram criadas. É para atender os clubes. É para fazer com que os clubes que não estão competindo em outras competições compitam. É para fazer com que esses clubes joguem mais jogos. Cara, ninguém liga pra essas competições, cara. Ninguém liga pra quem foi campeão da Copa Nordeste. Ninguém liga pra quem foi campeão da Copa Verde. E ninguém vai ligar pra quem vai ser campeão da Copa Sul-Sudeste. Igual eu falei, o único intuito, ou mesmo para o que vai servir essas competições, é pra você zoar o time, entre aspas, grande que teve que jogar essa competição e acabou sendo humilhado ou perdendo para um time com menos expressividade. Então, se o intuito era justamente dar minutagem para os clubes que não têm as competições como Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana, eu acho que o tiro saiu um pouco pela culatra, porque os times que disputarem essas competições vão ser zoados pra caramba. Então acho que todas vão ter a mesma data, vão começar no dia 25 de março e terminar no dia 7 de junho, e pra mim eu acho que é realmente uma perda de tempo. Já chegando aqui nos campeonatos continentais e intercontinentais, tendo obviamente a Copa do Mundo, que é a principal competição que vai acontecer em 2026, vai começar no dia 11 de junho a 19 de julho, e eu já vou adiantando para vocês que eu vou fazer vídeo todo dia, vai ser analisando o confronto, analisando aqueles confrontos porcaria, os confrontos de... Nossa, talvez vai ser mais de um vídeo por dia, tá? O negócio vai pegar fogo mesmo. Vou me preparar muito para esse meio do ano de junho e julho do ano que vem, que eu vou trabalhar que nem um condenado, fi. Tô nem aí. Recesso para a Série A, dia 1 de julho a dia 20 de julho, né? Que é a competição da Copa do Mundo, e também para a Série B a mesma coisa. Libertadores da América começa no dia 18 de fevereiro e começa dia 18 de fevereiro a 11 de março a fase preliminar, e depois retorna dia 8 de abril e termina no dia 28 de novembro. Sul-Americana, dia 8 de abril a 21 de novembro, e Intercontinental, que é dia 9 a 16 de dezembro, talvez possa ter alterações. A gente ainda vai poder talvez analisar pós-Copa do Mundo, e ainda não no ano 2026, talvez lá pro ano 2027, a serventinha da Copa Intercontinental, porque realmente, se chegar àquela situação que é uma competição que está onerando os clubes do que beneficiando, nós brasileiros vamos ser prejudicados e muito, porque a voz que vai ser ouvida sobre essa Copa Intercontinental vai ser a voz europeia. E vão tentar, obviamente, focar naquela Copa do Mundo de clubes. Então, não se sabe se talvez essa Copa Intercontinental continue para os próximos anos. Porque se virar só para a Copa do Mundo de clubes, ferrou. Aí o Brasil nunca mais vai ser campeão mesmo de algum mundial. Na minha opinião, dessas competições, eu acho que a Copa Sul-Americana seria uma competição que deveria terminar. Porque, igual eu falei, aqui no Brasil a gente dá mais importância para a Copa do Brasil do que a Copa Sul-Americana. E obviamente que a principal competição da Conmebol é a Libertadores e não a Sul-Americana. Então, tudo me leva a que essa Copa Sul-Americana está realmente sendo desnecessária para os times, mas aqueles que competem, aqueles que estão dentro dessa competição, obviamente que não vão querer sair fora, porque é mais um jeito de ganhar pelo menos mais uma graninha. Por mais que o Santos disputa a Copa Sul-Americana 2026, para mim eu acho que é uma competição ridícula de estar acontecendo. Então essa foi a minha análise sobre os jogos que vão iniciar em 2026,
A gente vai ter competição pra caramba. Eu não vou fazer vídeo sobre nenhuma Copa Verde, Copa Nordeste, Sul-Sudeste. Não contem comigo, não vou fazer. Só vou fazer também da Sul-Americana porque o Santos vai estar, tá? Porque se o Santos não tivesse, era outra competição que eu só iria ignorar. Esse ano eu falei do Atlético Mineiro porque foi vergonhoso ter perdido pro Lanús. Mas no ano que vem vai ser justamente porque o Santos vai estar na Sul-Americana e quando for eliminado eu vou simplesmente esquecer dessa competição. E sobre a Copa do Mundo eu tô muito ansioso, porque vai ser vídeo todo dia, 1, 2, 3 vídeos. Esperem que realmente eu vou trabalhar pra caramba pra poder trazer muito conteúdo aqui pra vocês. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de pedir que vocês deixem o like nesse vídeo, comentem o que vocês acham, compartilhem o vídeo caso vocês queiram, se inscreva no canal para ajudar também, porque realmente estamos crescendo, estamos subindo, tudo isso graças a vocês. Estou muito feliz estando aqui, fazendo esse conteúdo para vocês, e sou eternamente grato por tudo que tem acontecido na minha vida. Muito obrigado por tudo, eu vejo vocês no próximo vídeo, tamo junto e falou!